Estenda as suas mãos, vamos orar por ela, então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor use tua filha, porque é para isso que ela está aqui, para ser usada pelo Senhor. Que a tua palavra entre nos corações de tal maneira que haja uma transformação nas nossas vidas. Porque eu sei que o Senhor já falou com ela. E agora nós queremos ouvir a tua voz através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Obrigada. Boa tarde. Não, boa noite, né? Boa noite. Para mim é boa tarde porque na Espanha, 6, 7 horas ainda é de tarde. Então, noite é só depois das 8 horas da noite. Então, agora é de tarde para mim e para vocês é de noite. É uma alegria estar com vocês aqui e compartilhar essa última semana, né? A última semana? Não, é a terceira semana das 7 semanas. Então, essa terceira semana das 7 semanas pela família, né? E Deus tem, assim, Deus tem me ministrado através disso também, me abençoado, porque é um dos temas assim que eu gosto muito, que eu sou apaixonada pela família. Quero agradecer à pastora pela oportunidade de estar aqui, pelo amor, pelo carinho, pelo cafezinho que me prepararam, pelo bolo maravilhoso que me deram lá em cima. Nossa, muito bom tudo. Muito obrigada a essa igreja e que Deus siga abençoando grandemente a igreja de vocês. Amém? A nossa família, eu vou apresentar em primeiro lugar a minha família. Minha família, nós estamos na Espanha há 26 anos. Eu sempre erro um pouco porque eu estou... Não, há 26 anos, porque eu estou casada há 27. Então, eu estou há 26 anos na Espanha, juntamente com meu esposo. Nós, nada mais casar, quando a gente recém casou, a gente já foi para a Espanha. Fomos chamados como missionários lá para a Espanha. Então, com 1 ano de casado lá na Espanha, então, a gente já começou a trabalhar, e tudo aquilo era novo, principalmente para o meu marido, que é daqui do Rio, carioca. E como vocês sabem, porque a maioria daqui, vocês são carioca, né? Eu não, mas vocês são cariocas. E o carioca gosta da cidade dele, né? Não é a cidade maravilhosa? Meu marido fala sempre, lá no púlpito, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E é verdade, e para ele foi muito difícil, assim, né? Porque sair da cidade maravilhosa, por mais violência, por mais coisa que está feia, coisa aqui, como todo mundo está me pondo um medo terrível, mas é a cidade maravilhosa, é a cidade do seu coração. Então, para o meu marido foi assim, muito complicado sair daqui, dessa cidade, ir para lá, e a gente foi para lá. Mas Deus tem nos abençoado grandemente. Nesse país onde nós estamos, nasceram os meus filhos. Nós temos 3 filhos. A Gabriela, 24 anos, já está casada com espanhol, estão como missionários na área do esporte, de atletas de Cristo. E Joshua, que tem 21 anos, também está lá estudando, trabalhando na igreja, com namorada espanhola. E a Michele, com 18 anos. Também já está estudando. Todos eles nasceram lá. Então, eu sempre digo que o primeiro idioma dos meus filhos é espanhol. E o segundo idioma é o português. Então, porque a gente nunca tentou não perder o idioma em casa. E o meu marido, Gelson, eu, Cláudia, nós estamos como pastores, então, nessa cidade, em Málaga. Nós estivemos por vários lugares da Espanha. Uma das características que nós tínhamos na Espanha é porque a gente queria ajudar a igrejas na revitalização das igrejas espanholas. E agora mesmo nós estamos focados assim em Málaga, no sul da Espanha. E como a pastora disse, na verdade nós tivemos um grupo lá, né, gente? Tem uma galera aqui que foi para lá e foi assim uma bênção para a gente, de que esta igreja tivesse mandado esse grupo maravilhoso para lá e tivesse nos abençoado. Eles dizem que foram eles abençoados, mas a gente diz que nós fomos abençoados. E foi uma maravilha. Muito obrigada. E quando estávamos falando sobre o que tema tocar, que o tema falar, que era a família, foi ótimo, porque Deus nunca faz as coisas sem um propósito. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre guia tudo. E, no caso, eu tinha recebido um convite para vir falar a uma igreja aqui.
e surgiu surgiu 20 convites para falar. E eu estou um mês no Brasil falando sobre o meu livro, que eu lancei em português. Eu sempre digo em português porque ele tem em espanhol também, foi lançado em espanhol. Eu escrevi ele em espanhol, mas ele está sendo lançado aqui no Brasil, agora em português. E o livro se chama Segredos de Família. E tem a ver com o título, né, com o lema, família. Segredos de família. E você vai dizer, uau, que tipo de livro é esse? O livro fala sobre restauração da família. A restauração da família, cada dia, é mais e mais e mais importante. Porque a família, cada dia mais, está sendo devastada. Ela está acabando. E, hoje em dia, é a coisa mais difícil, às vezes, encontrar uma família estruturada. Normal. Porque todas as famílias, todas as nossas famílias, e eu sempre falo, todas as nossas famílias, temos algum tipo de segredo. Não é verdade? Às vezes, não é verdade que a gente não gosta de falar sobre as coisas ruins da nossa família? A gente só quer falar das coisas boas. A gente só quer falar das coisas bonitas da nossa família. Quando alguém pergunta, que tal a sua família? Aí você fala, nossa, maravilhoso, meus filhos estão assim, minha filha está fazendo isso, está estudando isso. Mas, na verdade, a gente não conta quais são as nossas tristezas, quais são as nossas lutas, quais são as nossas circunstâncias com a família. É que nem, eu sempre falo para os jovens, é que nem nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook. Você vai pôr coisa ruim no Facebook? Você não põe nada ruim. Você só põe, foto bonita. Foto na praia, foto na montanha, foto rindo, foto divertida. Mas você não põe uma foto, você chorando, de joelho lá no chão, clamando ao Senhor, não é verdade? Por quê? Porque a gente não quer, às vezes, mostrar os nossos problemas, as nossas situações. E eu comparo muito, e aí é que venho o tema dessa noite, eu comparo muito a um texto que está lá em Gênesis 37. E o tema da minha meditação é: não pare de sonhar. Não pare de sonhar como mulher, não pare de sonhar como homem, não pare de sonhar como jovem, não pare de sonhar como família. Não parem de sonhar como casais. Não parem de sonhar. Porque quando a gente para de sonhar, a gente perde a esperança. Quando a gente perde a esperança, não tem sentido a vida. O sonho é maravilhoso. O sonho vem de Deus. Muitas vezes, Deus colocou sonhos nos nossos corações e, com o tempo, esse sonho foi apagado. Não é verdade? Quantos de vocês tiveram sonhos? Ainda bem que vários. Nem todos, parece. Que pena, né? Por quê? Porque a gente acaba pensando, não, isso daí foi uma coisa que eu acho que passou pela minha cabeça, mas não deu certo. Então, acabou, deixa para lá. E Deus sempre coloca na sua vida, no seu coração, um sonho. E o que você vai ter que fazer é trabalhar nesse sonho que Deus te deu. Deus tem um propósito para esse sonho que Ele colocou no seu coração. E o que Ele está te dizendo é: continua firme, vai atrás do seu sonho. Se é de Deus, vai atrás. Ele vai confirmar. Deus vai sempre, Ele promete e Ele cumpre. Amém? Deus promete, Deus cumpre. Ah, porque meu filho não é crente. Deus vai cumprir. Você está orando, você está declarando, você está pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por esse filho, por esse marido. Vai, às vezes demora, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Então, vamos lá no Gênesis 37. Diz assim, eu só quero ver 2 capítulos, assim, 2 versículos, um de cada capítulo, tá? Gênesis 37, do versículo 18 ao 20, são 2 versículos, e diz assim a palavra: mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O diabo sempre vai querer te empurrar para um poço. Lembra disso.
Gênesis 41, do 38, diz assim, no capítulo 41, versículo 38. Por isso, o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, José. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você, José, agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém? Amém? A gente ama essa história, não é? Não é história linda? É uma história linda. É uma história com um final típica história de Hollywood. Se Hollywood faz aqueles filmes que eles já fizeram, né, do príncipe do Egito, do José do Egito, eles fazem assim, ó, começo muito difícil, o final vitorioso. Amém? Um começo complicado, um começo que parecia que não ia dar certo. E um final feliz. Mas sabe por que a gente gosta da história? Porque a gente sabe o final da história. A Bíblia mostra o começo e o final. E por isso que a gente fica, que linda história. Porque a gente conhece o final. A sua história também está contada pelo mesmo jeito. Ela tem um começo, e muitas vezes um começo difícil. Mas ela tem um final garantido por Jesus Cristo vitorioso. Amém? Ela tem um final vitorioso. Essa história, ela tem um começo e um fim. Mas o principal é o meio. O principal é o processo. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que o processo é o que vale para o Senhor. É no processo que Ele vai trabalhar na sua vida. É no processo que Ele vai limpar algumas áreas da sua vida. É no processo que Ele vai restaurar e sarar as feridas que muitas vezes a gente leva no nosso coração. É no processo. Porque o fim parece horrível, terrível. Mas no processo, Deus vai trabalhando com isso. Sabe, muitas vezes, nesse poço que José estava metido e que os seus próprios irmãos, sua própria família, foi que jogou o José lá para dentro. José foi jogado não por qualquer homem, não, foi jogado pela sua própria família. Muitas vezes, nas nossas vidas, vai acontecer isso. Nossa própria família, nossos próprios irmãos, gente da mesma igreja, gente que vai ser aquela pessoa que vai jogar a gente lá dentro do poço. E o Senhor, que Ele quer dizer é, continua firme, eu estou no controle da sua história. Amém? Eu estou. E nesse poço, muitas vezes, nesse processo, vai muitas vezes passar certas situações que a gente não vai aguentar. Nesse processo, você vai encontrar dor, desespero, angústia, tristeza, solidão, abandono. É nesse processo que você vai encontrar tudo isso. Mas eu quero te dizer, não se renda. Não pense que Deus não está no controle. Deus está trabalhando no seu processo. Deus está trabalhando na sua história. Ainda que seja uma história que você diga, Cláudia, você não entende do que eu estou falando, porque a minha história é terrível. Se você soubesse da minha história, você pode estar me dizendo, se você soubesse da minha história, você não estaria falando isso. Porque a minha história não vai ter um final feliz. Mas eu quero te... E aí é quando eu entro com a minha história. E porque Deus está me trazendo ao Brasil, para honra e glória do nome dEle, dizer que Deus ainda continua fazendo milagres. Amém? Às vezes a gente fala, eu sei que eu acredito em milagres, mas às vezes a gente, ao não ver
muitas vezes, ou ao não experimentar, a gente pensa, não há mais milagres. E não, Deus continua operando milagres. Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai fazer milagres no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com seu marido. Não importa. Esse é o tempo da família. Vocês estão clamando. Muitas mulheres estavam aqui diante, clamando a Deus pela sua família. E Deus vai fazer na sua família o que fez na minha. Amém? Eu nasci num lar evangélico. Eu sou filha de uma terceira geração de pastores. Eu nasci num lar de líderes evangélicos. Por todos os lados, onde eu olho na minha família, há líderes evangélicos. Mas o que aconteceu? Deus, aos 5 anos de idade, Deus me pôs um sonho no meu coração. E, naquela vez, alguém estava pregando na igreja, e eu aceitei Jesus com 5 aninhos de idade. E eu sempre falo assim, gente, às vezes a gente não dá valor às crianças quando estão aí no meio, ouvindo, pensa que é besteira que eles não estão ouvindo, mas Deus vai plantando, Deus vai falando. E Deus vai chamando crianças também. E às vezes a gente não dá esse valor. 5 anos. E foi todo mundo lá para frente. Aqui no Brasil, aqui numa cidade aqui do Rio de Janeiro, no interior do Rio. E naquela chamada de quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar a sua vida a Jesus, eu com 5 anos, que a única criança que tinha lá na frente era eu. Mas eu estava chorando, eu chorava muito. Eu chorava muito, dizia, não sei, o Espírito Santo tocou no meu coração naquele dia, ao ouvir aquela mensagem daquele pastor. Fui lá para frente, esse pastor me abraçou, era um pastor muito conhecido naquele tempo, me abraçou, orou comigo, e aquela coisa ficou no meu coração. Eu ouvia, muitas vezes, na igreja, alguma vez que veio um missionário, uma missionária da Índia. E aquilo mexeu com o meu coração. Eu fiquei assim, muito atenta quando ela falou sobre a Índia. E eu fiquei, uau! E falou sobre o sofrimento na Índia, como é que eram tratadas as meninas na Índia, como não tinham valor as meninas na Índia, só o menino tinha valor, e muitas mulheres, famílias, escondiam, jogavam fora as meninas, porque não tinham valor. E aquilo me tocou, eu era pequena. E eu dizia, quando eu fui lá para frente, eu disse assim, eu não só aceito a Jesus, senão que eu vou para a Índia. Eu quero ir para a Índia trabalhar na Índia. Eu quero trabalhar com essas crianças lá na Índia. E o tempo foi passando. Sabe o que aconteceu? Aquele sonho, de repente, desapareceu. Ele apagou. Porque o inimigo, o que ele vai fazer com você? O inimigo diz a palavra que veio matar, roubar e destruir. Ele vai vir matar seus sonhos. Ele vai destruir seus sonhos. Ele vai tirar a sua paz. Porque ele quer afogar você. E o inimigo começou a trabalhar na minha vida. Aos 6 anos de idade, eu comecei a sofrer abuso sexual dentro da minha casa. Meu próprio pai, um líder religioso. Meu próprio pai, um líder religioso. Aos 6 anos, 7 anos, 8 anos. Aos 8 anos, eu já contei para a mamãe. Pedi ajuda. Aquilo, resumindo, porque senão vocês não vão comprar o meu livro, não vão saber como é que é a história. Ela não acreditou, porque ela achou que eu estava inventando, eu estava tendo uma imaginação fértil. E o meu pai fez com que eu dissesse que aquilo tudo era mentira. Eu disse, é verdade. Recebi uma surra de morte e nunca mais disse para ninguém daquilo que estava acontecendo na minha vida. Passou o tempo e continuou o abuso. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Semana tras semana, semanas tras semanas, meses tras meses, e os anos iam passando. Agora eu já não tinha nem confiança, nem no meu pai, nem na minha mãe. E agora eu nem confiava e nem acreditava em Deus. Eu não acreditava em religião, eu não acreditava em igreja, eu não acreditava em nada. Porque cada domingo, eu era a primeira a estar sentada ali. E cada domingo, eu ouvia o meu pai pregar aqui, no púlpito. E cada domingo eu pensava assim, uau, mentira. Mentira, você está enganando todo mundo. Mentira. Ia para casa e a coisa continuava. Eu só via muitas vezes a minha mãe sendo espancada, cada dia mais. Meu pai batia muito nela, humilhava ela, tudo passava com ela. Então, eu já tinha entendido que ela, pelo medo, pela dor que ela sentia, ela não ia me ajudar.
E o tempo foi passando, e nada melhorava. E agora a coisa começava a complicar, porque agora ele dizia, esse segredo é meu e teu. Ninguém vai saber do nosso segredo. E o dia que alguém souber do nosso segredo, você vai morrer. Eu prometo que eu te mato. E aquilo, eu dizia, uau, impossível. Então, já está. E o tempo foi passando. E eu não só a raiva, a dor, a mágoa, a amargura, tudo ia crescendo. A revolta, revolta com Deus, revolta com o mundo, revolta com todos. Todos do meu lado, eu era revoltada com todos. Mas principalmente com Deus. O tempo foi passando, aos 14 anos, primeira tentativa de suicídio. Não deu certo. Foi passando e a coisa ia piorando, foi passando. Aos 17 anos de idade, eu já tinha brigado tanto com Deus, já tinha chorado tanto, já tinha falado tanto, e que eu já não sabia como expressar a minha dor. Eu estava tão desesperada que uma tarde, depois de um tempo ter sido violada, eu saí de casa. E saí de casa chorando. E pensando, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê aquele pai? Cadê? Quem vai me ajudar? Quem vai me guardar? Quem vai me proteger? E a minha vida era como, uau, eu não quero viver mais. E desde os 14 anos, que foi a minha primeira tentativa de suicídio, a única coisa que eu pedia a Deus era, eu dizia, Deus, eu vou provar você. Se você existe, vai ter que acontecer uma coisa vai acontecer na minha casa. Ou você vai me levar, que eu não quero viver mais, ou você vai levar meu pai. Mas um dos dois tem que ir embora dessa casa. Mas levar é assim, morrer. Eu não estava nem pensando em levar nada. Eu estava pensando, morrer. Tem que matar, ou ele ou eu. Os dois a gente não pode continuar em casa. O tempo foi passando, como eu disse, e aos 17 anos, depois de tanto pedir para Deus, daquele Deus que eu queria provar, eu disse assim, ó, acabou a sua oportunidade. Acabou a sua oportunidade. Até aqui eu pedi, mas agora cansei de você, Deus, cansei de igreja, de mentira de igreja, de fazer mentira, de brincar de igreja. Eu cansei de ver minha família maravilhosa lá na frente. Cansei de que as pessoas dissessem para mim, para minha família, que família linda que vocês têm. Nossa, eu gostaria de ter uma família como a de vocês. Claro, por quê? Porque a gente estava com máscara dentro da igreja. Máscara dentro da igreja. Gente, devemos ter cuidado com isso. Muitas vezes nós vimos aqui para a igreja, para a casa de Deus, levantamos mãos, estamos orando, estamos louvando, declarando, mas a gente está com uma máscara. Volta para casa, tira a máscara e a vida continua. E Deus não quer isso. Deus quer uma igreja limpa, santa, quer uma igreja que ajude a outros que estão passando por situações tão difíceis. Ela quer que você não olhe para o lado, não. Que você pegue a mão da pessoa que está sofrendo, ajude na restauração dessa pessoa. Quantas pessoas... Gente, eu estou passando por igrejas. Eu estou passando por igrejas pequenas. Estou passando por igrejas enormes e gigantescas. E toda igreja que eu vou, é multidão de gente que está sofrendo com traumas, com dores do passado. Feridas do passado que não foram tratadas. Nesse dia... Voltando à história, eu disse para Deus, acabou a sua oportunidade. E nesse dia, eu fui andando pela rua, e nessa cidade que nós estávamos, por acaso, era na Espanha, porque agora meu pai estava servindo na Espanha. Eu era adolescente, e nesse tempo eu saí de casa chorando, e fui andando sem pensar onde eu ia andando, chorando, brigando com ele dentro de mim, do meu coração, com a raiva, e andando, cheguei lá numa rua, que tem nessa cidade, lá no norte da Espanha, uma rua que é um calçadão enorme. E, no final desse calçadão, tem uma varanda de ferro, assim, uma varanda que o pessoal vai fazer turismo lá, bater foto. É muito bonito, porque é um varandão assim, de ferro, que você vê todo o Mediterrâneo. Todo o céu aberto, todo o Mediterrâneo. É lindo, mas é um precipício. Por isso é uma varanda, que eles falam varanda, tá? Varandão. Estou traduzindo o nome. O varandão. Nesse lugar eu cheguei. Quando eu cheguei e me deparei com esse lugar, eu disse, já é. Esse é o meu momento. Acabou. Hoje em dia eu fico pensando,
nessas pessoas que se suicidam, que querem se suicidar. Por que elas querem se suicidar? Porque elas estão angustiadas, porque elas não veem saída para os seus problemas, porque elas estão desesperadas e elas não veem uma solução. Nesse dia, eu acreditava que a minha solução, como Deus não tinha respondido, então não havia Deus, a minha solução era me jogar daquele barranco para baixo, naquelas rochas lá toda, e me precipitar naquele vazio e acabar com a minha vida. Nesse dia, eu briguei, gritei e disse, até aqui eu te deixei. Você não fez nada, agora quem vai fazer sou eu. Levantei a minha primeira perna e passei para o lado de lá, do varandão de ferro. E quando fui levantar a segunda perna para me jogar, algo muito incrível. Até hoje, eu estremeço ao pensar. Algo incrível me jogou para trás. Eu fui jogada, literalmente, puxada para trás. E caí para trás. No momento, era de noite, não tinha... No norte da Espanha, na Espanha, no inverno, de noite, as pessoas estão dentro das suas casas, não tem muita gente andando na rua, porque faz muito frio. Nesse dia, não havia ninguém na rua. Eu tinha olhado, antes de fazer a besteira, eu tinha olhado. Mas, quando eu caí para trás, eu fiquei com medo terrível. E levantei correndo e pensei, alguém me viu e alguém me puxou. Porque alguém via, estava vendo o que eu ia fazer. Mas eu olhei para trás, fiquei de pé. E qual foi minha surpresa? Quando eu não vi ninguém ali do lado. Aí eu comecei a chorar mais ainda, porque agora eu estava com medo. Eu tinha dito, o que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu. Saí correndo e voltei para casa. Voltei para casa chorando, chorando, chorando. Cheguei em casa, entrei primeiro no meu banheiro, fechei a porta do banheiro e comecei a chorar, 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 chorar. E por não entender o que tinha acontecido. Porque eu tinha muita certeza do que eu queria fazer, que era me suicidar. Quando eu cheguei em casa, depois de sair do banheiro, eu fui para o quarto, limpei minha cara, fui para o quarto. Do lado da minha cama, havia uma Bíblia. Essa Bíblia estava sempre aí, na cama, do lado da cama de cada um de nós, filhos. Nós somos 4 irmãos. De cada um, havia uma Bíblia. Não porque a gente estudava a Bíblia, não porque a gente amava essa comunhão com Deus, não. Simplesmente a Bíblia estava ali porque era um dos castigos do meu pai, ler a Bíblia. Cada vez que a gente errava em algo, você vai decorar tal texto. Principalmente o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, conforme as minhas transgressões. Limpa a minha... Sabe, a gente ia decorando, por quê? Porque era a forma de pedir perdão, não só a Deus, mas sim ao meu pai. E a Bíblia era algo como castigo. Para mim, Bíblia tinha significado de castigo. Nesse momento, eu peguei a minha Bíblia e, no desespero, porque eu estava no desespero, eu abri lá em Salmo de número 40. O Salmo de número 40, os 3 primeiros versículos, dizem assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? O Espírito Santo, no momento, ele tocou no meu coração. Não é que eu tenha me convertido no momento, mas o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Começou a me dizer, Cláudia, eu sei que você está esperando pacientemente, você está até cansada de tanto esperar. Mas ele era como se ele me dissesse, Cláudia, espera, continua esperando confiadamente, que eu estou chegando. E ele... a palavra diz que ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor, e ouviu o meu clamor por socorro. É o momento que a gente está desesperado. Qual é o momento na sua vida que você está desesperado e você clama por socorro e você acha que não vai ter solução? Você clama, 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 e parece que Deus não tá ouvindo. Parece que Deus está surdo. Parece que Deus ouve todas as orações de pessoas que estão ao teu lado, mas a tua ele não ouve. E eu estava assim, Senhor, mas... eu acho que você não ouve minha oração. A minha oração não passa do teto.
Você não ouve, você não sabe o que está acontecendo. Mas ele diz, eu ouvi o teu clamor por socorro. E depois ele disse, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Para mim, não só o poço que eu morava, de desespero, Deus estava falando diretamente comigo, sabe por quê? Outros dos castigos, porque meu pai tinha vários castigos. Outro dos castigos que papai fazia é que ele sempre, quando a gente se portava mal também, devíamos ser filhos muito travessos, né? Porque a gente estava sempre, de um lado ou de outro, a gente estava de castigo. Tinha no fundo do nosso quintal, lá da casa, um poço. Só que um poço seco. Não era um poço já de água, não se usava mais água, era um poço seco. Esse poço estava tapado com madeiras em cima, ninguém usava mais. Mas, quando a gente tinha que estar de castigo, dependendo qual o nível de castigo que a gente recebia, a gente entrava para o poço. O pai baixava a gente no poço e lá a gente ficava dentro do poço. Quando a gente baixava os 4 com a corda lá para baixo do poço, fechava aquele poço na escuridão, ainda era festa. Porque a gente ficava lá dentro fazendo bagunça, nós 4 juntos, não tem problema. Agora, quando era um só de nós, dentro desse poço vazio, escuro, sem nada, era um medo terrível. Era um medo, abandono, era tudo. A gente pensava que qualquer momento podia passar um rato, uma barata, um bicho, e aquilo desesperava a gente. Por isso que, quando eu abri esse versículo, Deus estava falando comigo. Deus estava falando, olha, esse poço, não só o poço da sua vida, senão até o poço que você se sente só e abandonada, lá embaixo do poço, eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar daí. E o Senhor começou a restaurar a minha vida. E o Senhor começou a falar. E o Senhor começou a tratar. Só que aí vocês vão ler no livro, porque eu não tenho toda a noite para contar a história, porque é muita história. Para resumir, eu fiquei livre. Deus restaurou. Vocês vão ver no livro por quê e como foi a forma que Deus restaurou. Eu fiquei livre, restaurou. Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a fazer algo maravilhoso na minha vida. E eu disse assim, uau, eu já estou restaurada. 2, 3 anos depois, eu já estou livre, graças a Deus. Comecei a orar muito, eu já estava trabalhando na igreja, ministério, eu estava envolvida de novo na obra do Senhor. Aí nós fomos chamados, porque a gente tinha feito esse seminário, fomos chamados para trabalhar no campo missionário. E uma missão daqui do Brasil disse, olha, a gente está precisando de missionários há 26 anos atrás, e na Espanha. Eu disse, olha, era a Índia o meu sonho, mas tudo bem, não é Índia? Será porque a minha cara não é boa para ir para a Índia, né? Eu não tenho uma boa cara para ir para a Índia trabalhar lá. Será que vai ser na Espanha, de novo, né? Eu pensei, de novo, mas não tem problema, eu vou lá trabalhar, conversando com meu marido, ele disse, nossa, que oportunidade boa, que oportunidade maravilhosa, vamos servir na Espanha. Naquele tempo, as pessoas não queriam ir para a Espanha naquele tempo. Aquele tempo, Europa era o cemitério de todos os pastores e missionários, e ninguém dava certo, voltava mal mesmo. Aí a gente, não, vamos lá. Eu disse assim, meu marido perguntou, mas você tem certeza? Porque você já morou lá, de adolescente, você tem certeza que você quer ir para lá? Aí eu comecei a pregar para o meu marido, pregar o evangelho para ele, e disse, olha só, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis aqui tudo se fez novo. Não é verdade que muitas vezes a gente chega na igreja, e é um versículo lindo, é um versículo poderoso, mas ele tem uma coisa que a gente não se dá conta. Quando a gente vem para a igreja e a gente deixa o passado lá atrás, quando a gente deixa o passado fechado, sem tratar, você pode ser até nova criatura, mas as coisas velhas vão te chegar porque você não tratou. Tudo que fica atrás, você tem que tratar. Ficou problema atrás? Trata. Porque Deus é o primeiro que diz, ó, perdoa. Deus diz, reconcilie-se. Deus está dizendo, vai lá atrás e trabalha aquilo que não está certo na sua vida. Mas eu acreditei que Deus só trabalhava assim. Me restaurou, me transformou, me sarou, e eu agora quero pregar o evangelho para toda criatura. E vamos lá, eu vou pregar o evangelho. Meu marido, tem certeza? Tenho. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis aqui tudo se fez novo. E essa era a minha bandeira, gente. Eu levantava esse versículo como a minha bandeira. Fomos lá para a Espanha. Chegamos na Espanha,
lá em Madrid, na capital da Espanha, a missão que nos levou até lá, junto com a missão daqui, que nos levou, disseram assim, olha, a igreja, porque naquele tempo um monte de igreja estava precisando, de pastor. Então, a igreja que está precisando de ajuda agora mesmo é uma igreja lá no norte da Espanha, numa cidade chamada Tarragona. Eu falei assim, uau, na cidade que eu morei? Não tem problema. Como dizem os espanhóis, não passa nada. Não passa nada. Eu sempre usava isso, não passa nada. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis aqui tudo se fez novo. Vamos lá para Tarragona. Eu conheço muita gente naquela cidade, talvez tenha que pregar. Deus está me levando para pregar o evangelho naquela cidade, onde eu morei. Chegamos na cidade. Quando a gente chegou na cidade, a igreja que estava nos esperando era a mesma igreja que meu pai tinha sido pastor. Eu disse assim, não, Senhor, brincadeira, né? Na mesma igreja, no mesmo lugar. Mas tudo bem. Eu sempre fui uma mulher muito positiva. Ah, não, vamos para frente, vamos conseguir, vamos batalhar que a gente consegue. Deus está do meu lado. E eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso aqui tudo se fez novo. E eu levantava a minha bandeira de novo. Quando chegamos na igreja, porque Deus é muito engraçado de vez em quando. Gente, Deus tem um humor maravilhoso. E quando Ele quer te curar, Ele às vezes vai brincar, ele vai rir com você. Não só rir de rir de você, não. Ele vai rir com você. Ele vai dizer, eu vou te curar, mas você tem que passar pelo meu processo. Você quer passar e ser curada por qualquer coisa assim? Não, já está. Não, a gente tem que tratar tema por tema, caso por caso. E Ele vai te tratar. Ele vai te tratar. E Ele vai, muitas vezes, te levar lá atrás. Quando eu cheguei lá nessa igreja, a igreja falou assim, pastores, nós não temos condições econômicas para dar um salário bom para vocês. Nem bom, nem médio. Primeiro, vocês vão ter que trabalhar em alguma coisa. E segundo, a única coisa que a gente pode ajudar vocês é que vocês morem na casa pastoral. Aí eu pensei assim, moça, aquela casa pastoral que eu morei com meus pais, já era velha, né? Devem ter comprado pelo menos outro apartamento. Qual é a casa pastoral de vocês? Vocês têm ainda alguma outra casa pastoral? Sim, temos, aquela que você morou. Eu disse, não. Aí eu falei para o meu marido, vamos morar no mesmo lugar, na mesma casa que eu morei, na mesma casa do meu problema, na mesma casa que eu fui violada dia atrás dia. Meu marido, então, olhou para mim e me disse assim, Cláudia, acho melhor que a gente alugue outro apartamento e vá morar no outro apartamento. Que isso? Está doido? Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso aqui tudo se fez novo. Eu vou para frente, Deus está comigo, Deus me restaurou, Deus me curou, e eu vou falar com os outros que Deus me curou. E eu vou pregar o evangelho, e eu vou... Minhas forças. Está vendo como é que era a coisa? Nossas forças. A gente pensa porque é minha força, e por minha força, às vezes a gente pensa que consegue. Chegamos lá para morar na casa pastoral, e quando eu estou morando lá, nos 2 primeiros meses, tudo bem. No 3º mês, eu comecei a me afundar. Desapareceu, Cláudia. Entrou numa depressão, não de cavalo, de elefante. Porque cavalo ficava pequeno. Elefante. Porque eu não queria fazer nada mais, senão que chorar o dia inteiro, na cama, o dia inteiro, da cama para o sofá. Do sofá para a cama, da cama para o sofá, chorando o dia inteiro. 1 mês, chorando, sem sair de casa. Os fantasmas lá de trás começaram a vir, tomar minha vida. Os fantasmas lá, que eu pensava que eu era nova criatura, e as coisas velhas tinham passado, claro, as coisas velhas eu deixei para trás. As coisas velhas eu não tratei. As coisas velhas eu coloquei debaixo do tapete. Fechei numa gavetinha e lá fui eu. E Deus agora começou a restaurar a minha vida. Começou a trabalhar na minha vida. Fui parar numa grande psicóloga, psicanalista, psiquiatra. Era a melhor da Espanha. E a melhor da Espanha morava na esquina da minha casa. E a melhor da Espanha não só era a melhor da Espanha, senão que era uma pastora que morava do lado da minha casa. Deus fez com que eu fosse morar do lado dela. Nesse momento, eu comecei a ser tratada por ela. 2 anos de tratamento intensivo.
Claro, imagina, teve que curar, tratar, e não só tratar o psicológico, o emocional, tratar tudo, senão que Deus me deu a honra de que essa mulher pudesse me tratar o espiritual. Deus pudesse, através da palavra, eu ser curada. Porque eu te digo, tem muito bons psicólogos, tem psicólogos maravilhosos, mas Deus vai usar psicólogos bons para te ajudar, terapeutas, vai te ajudar conselheiros, pastores, líderes, Ele vai te usar quem Ele quiser. Mas eu aprendi que muitas vezes nós temos que pedir ajuda. Nós crentes na igreja, às vezes não pedimos ajuda. Nós sofremos só. Nós contamos muito pouco daquilo que é o nosso sofrimento, ou daquilo que são as nossas feridas, daquelas quais são as nossas necessidades. E nesse tempo começou Deus a trabalhar na minha vida. Começou a trabalhar 2 anos de trabalho intenso com alguém profissional, não só no espiritual, que era uma pastora, senão no psicológico, no emocional, em todas as áreas. Agora sim, eu já estava restaurada. Agora sim, eu tinha acabado um processo. E Deus me levou lá para o lugar da ferida para tratar o meu problema. Muitas vezes Deus vai te levar no lugar da ferida para tratar o seu problema. Eu só quero te dizer que quando tudo acabou, assim como José, que parecia que quando ele estava com aquele sonho, e quando ele começou mal a coisa, quando ele foi de um lado para outro, quando ele parecia que estava chegando na vitória lá na casa do Potifar, quando ele pensava que estava chegando na casa do Potifar, na vitória dele, e que Deus estava levando ele para um nível superior, o que acontecia? Ele descia de nível. Ele caía de novo. E parecia que Deus não estava lembrando dele. Ele baixou, ele era o grande homem na casa do Potifar, e de repente ele estava lá na prisão, sozinho, abandonado. Até mesmo o padeiro, o copeiro, quando pediram naquela revelação, até mesmo o copeiro, quando ele disse, por favor, lembra de mim quando estiveres diante do rei, porque eu estou te dizendo qual vai ser o seu sonho. Seu sonho, padeiro, que você vai morrer. Agora, seu sonho, copeiro, você vai lá do lado do rei. Mas quando você for lá para o lado do rei, lembra que eu que te ajudei agora a interpretar esse sonho, lembra de mim. O que aconteceu? Esqueceram dele. Muitas vezes vai acontecer que você pensa, olha, estou chegando lá, estou chegando. Mas muitas vezes vão esquecer de você. Muitas vezes vão te abandonar, vão te pôr de lado. E nessa minha restauração, nessa minha saúde mental, emocional, espiritual, tudo, na última parte, essa minha pastora, que eu chamo hoje ela de pastora, minha pastora, ela me disse assim, tudo está indo certo, tudo está dando bem, graças a Deus, você está sendo restaurada. Pouco a pouco a gente pôde trabalhar em todas as áreas, mas tem uma área somente que a gente precisa trabalhar como a última coisa que você tem que fazer. E eu disse assim, qual é? Já parecia que tudo tinha acabado já? Não, falta uma. Você tem que oferecer perdão. Você tem que dar perdão. Se você não dá perdão, se você não pede perdão, se você não oferece perdão, não vai haver libertação. Eu quero te dizer hoje que você pode estar bem em tudo quanto é área, mas se há uma área da vida que é a falta de perdão, as coisas não vão andar. Deus está pedindo da gente, cada um de nós, perdão. Ofereça perdão. Mas você não sabe o que foi da minha vida. Eu não sei da tua vida, mas eu sei que a minha foi muito difícil. Agora, quando Deus me pediu para eu perdoar, na hora eu falei para ela, impossível. Isso eu já não posso fazer, porque isso, imagina, humanamente falando, não é possível. Eu não posso fazer. Ela disse, vamos orar. 2 semanas depois, eu disse, olha, a minha oração, eu não tenho vontade de perdoar, mas a minha oração tem sido, Senhor, me dê o querer perdoar, porque eu não quero perdoar. É uma decisão perdoar, é verdade que é uma decisão, mas sabe, porque como a gente não quer tocar nesse tema, como a gente não quer avançar nesse tema, como a gente quer esconder esse tema, a gente não adianta. Então, por isso que a gente tem que pedir para Deus, Deus, me dê o desejo de perdoar. Me dê o querer perdoar. Porque por mim, eu não posso.
E Deus começou a trabalhar nessa área da minha vida, o querer perdoar. Essa foi a última chave. E por isso, eu levo sempre a chave comigo. Essa chave representa para mim o último quarto que eu tive que abrir na minha vida, na minha alma. E sabe por quê que o último quarto? Todos nós temos quartos que nós damos para Deus. Habitações que nós entregamos a Deus. Deus, toma a habitação da minha família, das minhas relações, da igreja, do meu ministério. Toma. E a gente vai dando para Deus. E Deus vai fazendo uma obra maravilhosa, vai limpando, vai restaurando cada área. Mas, muitas vezes, nós temos uma área, uma habitação, uma salinha, um quarto, um armarinho, um lugarzinho que a gente não dá para Deus. E Deus, o que Ele está dizendo hoje é, eu quero aquele quarto fechado, eu quero limpar, eu quero entrar. Quando eu pensei no perdão, quando eu dei a chave do perdão, eu dei essa chave desse quarto. Não é verdade que quando, lá na Espanha, nós temos da cultura espanhola, é o seguinte, da cultura espanhola, a cultura espanhola é quando você vai na casa de uma família, a família, você nunca pode ir na casa da família sem dizer, sem avisar. Não é que nem aqui, né? Que você entra, estou de casa, cheguei aqui, estava passando por aqui, vim tomar um cafezinho. Não, isso não existe. Você tem que dizer, olha, tal hora, tal dia, eu posso ir? Ela vai dizer, olhar na agenda dela, vai dizer, pode ou não pode? Então, pode. Por que uma das coisas é assim? Porque o espanhol, quando você chega por primeira vez na casa dele, ele vai te mostrar toda a casa. Ele vai te mostrar o quarto do filho, o quarto da filha, a cozinha, o banheiro de dentro do quarto. Todas as salas ele vai mostrar. Então, por isso que ele tem que arrumar antes de você chegar. Não é verdade? Muitas de nós sabemos que quando a gente arruma aquela casa, a casa está arrumadinha, está chegando visita, a casa está arrumada, mas sempre tem um quarto, que é o quarto da bagunça. Fala a verdade. É o quarto da bagunça, é o quarto da roupa sem passar, que está tudo jogado lá, o ferro está lá, o balde está lá, está tudo lá dentro desse quarto. Mas ninguém vê esse quarto. Você não entra para a visita e vai dizer, olha esse quarto, que bagunça tá. Mas é o meu quarto da bagunça. Você não mostra. Você fecha e não mostra. Eu tenho meu filho de 21 anos, né, jovem, e da 18 também, que é mais bagunceira. Arrumou seu quarto? Mãe, está tudo arrumado. Então tá, pode ir. Aí eu vou lá, entro no quarto, está maravilhoso, está tudo brilhando, está tudo limpinho, a cama bonitinha. Agora, quando eu abro aquele armário, quase que eu morro sepultada. Porque cai tudo. Bola, patins, patinete, de tudo que tem. Roupa, está tudo embolado dentro daquele armário. Mas eu olhei para o quarto e o quarto estava bonito, estava arrumado. Mas o armário estava bagunçado. As nossas vidas são assim. Tem um armário bagunçado na nossa vida. E o meu armário era a falta de perdão. Já estava tudo arrumado, mas a falta de perdão não deixava eu continuar. Eu tive que ir pelo processo do perdão, perdoar e dizer, Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não quero, mas por ti, por obediência, eu vou perdoar. Quando José termina nesse texto, lá em Gênesis, ele termina dizendo o seguinte, no Gênesis 50, capítulo 50, 20. Enquanto isso, o pessoal do louvor, se quiser ir se aproximando, eu quero terminar com esse texto. E o texto termina assim, dizendo assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim. Pode que alguém tenha planejado mal contra você, pode que alguma coisa tenha te ferido, alguma relação, alguma ferida do passado que não foi tratada, relações entre irmãos, entre famílias, entre casais, qualquer coisa, um trauma de infância, uma ferida na alma, lá atrás, alguma coisa lá atrás te feriu. Mas Deus está te dizendo que Ele é o seu Deus. Ele é quem vai trazer o seu livramento.
Deus vai trazer livramento para a sua vida. Deus vai trazer livramento para a sua família. Deus é o Deus todo-poderoso, soberano. Ele faz o melhor para a nossa vida. Os planos dele são para bem e não para mal. Em 1 Coríntios, e termino com este versículo. Gostaria que vocês devem saber muito bem esse versículo, mas eu gostaria que vocês lessem esse versículo. 1 Coríntios 1, versículo 27 e 28 diz o seguinte: pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu que o mundo ache fraco para envergonhar o que é forte. O versículo mais importante. Mas ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente para nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grande. Talvez você se sinta como um dia eu me senti, sem significado. Talvez você pense como eu pensava: eu não tenho valor, eu não tenho identidade, eu não sou ninguém, eu passo desapercebida. Eu tenho problemas, eu tenho situações difíceis. Mas diz o Senhor, Ele escolheu o insignificante e o desprezado do mundo. Aquele que não é levado em conta. Talvez ninguém te leve em conta. Talvez você não signifique nada para ninguém. Mas Ele reduziu tudo isso a nada. Porque Ele quer trabalhar naquilo que ninguém acredita. Amém? Ele vai trabalhar na sua vida. Aquilo que ninguém acredita que Ele vai fazer, Deus vai fazer. Porque o seu problema não é maior que o nosso Deus. O meu problema parecia infinitamente maior que o meu Deus. O meu problema era de loucura total. Mas o meu Deus, Ele restaurou toda a minha vida. E eu sempre digo que até que eu morra, eu estou num processo de restauração. Amém? Porque Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que eu possa imaginar. Amém? Acredite que Deus é o Deus do impossível. Acredite que Deus vai trabalhar a seu favor. Acredite que Deus vai vir e vai trabalhar na sua família, nos seus filhos, na sua relação com o seu marido, na sua relação com pessoas, talvez de dentro da sua igreja. Mas dê o passo. Peça perdão. Dê perdão para que a restauração seja efetuada totalmente e haja uma verdadeira libertação. Amém? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus dos sonhos. Não pare de sonhar. Amém? Dê um aplauso para Jesus, porque Ele é que merece toda a glória e toda a honra.